Júlia Chit Pinheiro, né, que vai fazer a apresentação para nós hoje no grupo do Encited. Também agradeço a presença de todos e todas. A Júlia vai falar sobre, então, algumas correlações entre mudanças climáticas e uma perspectiva de inteligência artificial. Então, Júlia, nós temos dois momentos, né, na sua apresentação, e depois, no segundo momento, uma conversa com perguntas, né, e respostas aqui da nossa comunidade aqui do grupo. Então, Júlia, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em apresentar os seus achados na área de ensino. Então, você tem a palavra agora, Júlia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, então, queria compartilhar com vocês, agradeço, professor Ignaldo, pelo espaço, de compartilhar algumas coisas. Eu tenho pesquisado sobre a crise climática, sobre percepção de risco das pessoas no cenário de eventos ambientais e como isso impacta a nossa tomada de decisão, principalmente em relação à conservação da biodiversidade. Mas, quando eu estava trabalhando como professora no passado, foi desde 2019 até esse tempo que eu vim para cá, para Ottawa, para fazer esse período de doutorado sanduíche, eu estava trabalhando como professora de tecnologia. Então, esses temas relacionados às novas tecnologias e o pensamento crítico sobre isso, as conexões com ciência, foram coisas que foram surgindo na minha vida, na minha necessidade de formação, e eu identificava várias coisas que eu sentia dificuldade em entender, de compreender os conceitos e de trabalhar isso no ensino por uma falta de repertório, por uma falta de experiência. Então, foi um tema que eu tive que estudar bastante, que tive que mergulhar nisso, porque uma coisa que me chama atenção é que quando as escolas, as instituições de ensino vão buscar por professores para trabalhar com o ensino de tecnologias, então programação, robótica, com a abordagem ou educação STEM, eles esperam pessoas que são graduadas em ciências ou graduadas em matemática, geralmente. Então, quando eu tive essas oportunidades de atuar como professora de robótica, foi um choque também de pensar, bom, eu tenho o perfil esperado do profissional que vai trabalhar com esse ensino de robótica, mas eu não tive formação para trabalhar com ensino de robótica e na minha formação inicial. Então, quais habilidades que são essas habilidades transferíveis também para o ensino desse conteúdo curricular específico e como que a minha base de ciências pode contribuir para trabalhar com isso e quais são os objetivos. Então, entender a importância, entender os objetivos pedagógicos, como elaborar os objetivos de aprendizagem foram desafios, mas foram muito interessantes e eu adquiri com essa experiência um interesse mesmo por entender mais e por desenvolver pesquisas sobre essa temática de uma forma que sejam conectadas com o que a gente vem desenvolvendo em ciências. Nas ciências, no meu caso, assim, ciências biológicas, mas dentro da área de educação. E aí eu vim compartilhar um pouquinho com vocês de algumas coisas, alguns pensamentos, principalmente, porque eu queria discutir, queria dialogar, e acredito que seja um espaço, sobre as intersecções entre a crise climática, o sistema de inteligência artificial e algumas conexões em relação à formação de professores que eu entendo serem relevantes por algumas pesquisas que eu desenvolvi, pela minha experiência como aluna também e pela minha experiência como professora, tanto em nível de educação básica, quanto como professora substituta, bolsista na Unesp, no nível superior. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o desafio da crise climática, só para a gente partir do mesmo ponto de partida mesmo, sobre algumas barreiras que precisam ser superadas, a aplicação da inteligência artificial para propor algumas soluções, o ensino de ciências nesse contexto, algumas expectativas que a gente entende que são necessárias e que vêm surgindo bastante nas propostas nacionais e internacionais de adaptação, a formação de professores nesse contexto, com algumas perspectivas que eu trago de necessidade, e esses desafios também na formação e algumas sugestões de recursos que podem ser usadas e ficam meio como sugestões mesmo, tanto para a nossa prática na educação básica quanto no ensino superior. Então, eu nem não vou me demorar muito, porque é um tópico que, assim, agora ganhou uma visibilidade muito maior, eu sei que a maior parte das pessoas está pensando, se refletindo e sofrendo com isso também, que é a crise climática, mas o que nós sabemos é que ela é o maior desafio que a sociedade contemporânea tem para enfrentar e, se não, o maior desafio, a maior crise ambiental que já foi enfrentada,
ela é considerada um risco manufaturado, se a gente olhar pela perspectiva do sociólogo alemão Ulrich Beck, em que entende que a sociedade que a gente vive atualmente é uma sociedade repleta de riscos que são produtos da industrialização, são produtos dos avanços científicos e tecnológicos, e que só conseguirão ser superados também com esses avanços científicos e tecnológicos. E é um desafio identificar esses riscos, porque não identificar e mitigar e trabalhar para agir sobre eles, porque a gente não tem dados de eventos passados durante o processo em relação à consequência, à magnitude. Então, a gente tem algumas projeções, mas a gente não tem o dado em si para despertar esse risco direto, direcionado. Então, um exemplo de risco manufaturado que a gente pode elencar do passado e que serve de paralelo a isso é, por exemplo, a pandemia da Covid-19, com certeza, mas o desastre de Chernobyl, um ataque cibernético que aconteceu em 2017, aquele WannaCry, que um ransomware se espalhou e teve efeitos muito grandes em termos sociais e em termos de qualidade de dia a dia das pessoas, nas áreas de saúde. Aquele derramamento de petróleo que aconteceu pela Exxon Valdez, lá na costa do Alasca, são exemplos disso, de que a gente tinha uma noção, a gente, no caso, sociedade, e principalmente especialistas nas áreas, tinham noções dos potenciais riscos, mas quando eles começam a acontecer, quando o problema, a consequência, ela começa a acontecer, não tem nada que possa ser feito para fazer com que isso não aconteça, para impedir, para parar, mas a gente tem que lidar com as consequências e tem que pensar em estratégias de mitigação, de adaptação e de resolução de problemas para, inclusive, evitar que isso piore, que se expanda e que aconteça novamente. E quando a gente fala de crise climática, a gente está falando das consequências das mudanças climáticas, que são essas transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima, e que se caracterizam como esse risco manufaturado, porque começam a acontecer ou são acentuadas essas mudanças por conta do processo de industrialização também. Então, nesse gráfico, por exemplo, que a gente pode usar de referência, vai mostrar a concentração de gás carbônico, de dióxido de carbono, na atmosférica ao longo das décadas. Aqui está começando de 1960 até 2020, mas a gente percebe essas altas taxas e é sabido já, independente do contexto ou não da crise climática, que as concentrações de dióxido de carbono estão relacionadas com o acúmulo e o aumento da temperatura média do planeta, e que agora esse aumento tem acontecido em função do nosso sistema de produção e de consumo. Só que a gente também sabe que a crise climática ela tem afetado a população de uma maneira desigual. Então, quando a gente olha para gráficos que mostram os aumentos da temperatura média, que mostram os efeitos, as consequências da crise climática, elas não são distribuídas de maneira equitativa, equivalente para todos, e a crise climática também tem o fator de acentuar, por conta dessas mudanças, as injustiças sociais, injustiças ambientais. E algumas das consequências que a gente vê diretamente da crise climática são aumento da temperatura média, o aumento dos níveis do nível do mar em cidades costeiras, a perda da biodiversidade por conta da impossibilidade de manutenção daquelas espécies no ambiente em modificação, e alguns efeitos drásticos também, como aumento de volumes e intensidades e frequências de secas, de enchentes, de períodos de temperaturas muito baixas em algumas regiões, ou períodos de temperatura elevada que não eram esperados. E a gente tem feito, em termos gerais, assim, nacionais, internacionais, como comunidade global, propostas de modificação disso, mas que são distantes da realidade, porque elas são propostas que demandam muito dessa interferência governamental. Então, elas são reais, no caso, mas são distantes da nossa possibilidade de tocar isso, de chegar até isso. E a gente depende também de ações para além da nossa ação individual, mas como esses projetos de redução ou de chegar até os níveis zero de emissão de carbono até 2050, e um dos motivos dessa proposta é que, com essa redução, é possível que a gente consiga alcançar essas metas esperadas de redução do aumento da temperatura média ao longo do tempo. Mas as medidas são para o futuro, porque é muito difícil de pensar nesse sistema de uma maneira imediata ou impossível, por conta da estrutura do nosso sistema de produção. Mas o que nós sabemos também é que
o tempo que leva considerando uma emissão zero de dióxido de carbono na atmosfera no momento, leva 20 anos, leva cerca de 100 anos para conseguir retornar ao estado inicial, antes do aumento da temperatura em função do acúmulo de dióxido de carbono, por conta da presença do dióxido de carbono na atmosfera. E se a gente leva mais 20 anos, por exemplo, vai demorar ainda mais tempo para conseguir alcançar esses níveis que são os esperados como resultados dessas políticas, dessas mudanças. E só passando assim por cima, estou simplificando muito a questão da crise climática, né? Mas passando por esse tópico, o que a gente percebe é que atualmente as pessoas estão lidando com uma grande quantidade de informações, também pela estrutura das redes sociais, da mídia, e com essa quantidade de informações à nossa disposição, nós temos, enquanto seres que não têm essa evolução mental ao longo do tempo para lidar com essa quantidade de informações, com os impactos que as redes sociais desempenham na nossa saúde mental, nós lidamos também com um cenário de muita ansiedade em relação a como se comportar, o que esperar, quais são as nossas possibilidades para o futuro, considerando esse cenário de crise. Então, a gente atualmente fala sobre o termo, ainda não é considerado uma doença mental, mas ela é considerada um estágio de ansiedade elevada, que é chamada de ecoansiedade, já é considerado como uma situação que precisa de ações, mas ainda não foi caracterizado como uma coisa específica, né, mas é só identificado como um problema para ser desenvolvido. Segundo essa American Psychology Association, a ecoansiedade, ela é um medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre por observar esses impactos ambientais que são aparentemente impossíveis de serem resolvidos, que gera uma preocupação sobre o seu futuro próprio e sobre o futuro dos outros. Então, para as futuras gerações e os jovens adultos atualmente estão sofrendo muito com isso por sentir uma falta de perspectiva. E essa situação da ecoansiedade, ela precisa ser superada porque ela é paralisante para a nossa prática. Porque se nós chegarmos ao estágio de pessimismo, de entender que o problema é tão grande, tão sistêmico, que não há nada que a gente possa fazer, ou que a minha geração possa fazer, ou que eu, enquanto indivíduo, possa fazer, então é melhor eu já continuar agindo da forma como eu estou agindo, ou então eu tenho que replanejar a minha construção de família, de planos de carreira, porque como é que eu vou conseguir agir nesse cenário tão caótico? Mas ela é também fruto de dado a devida proporção, mas fruto de um sensacionalismo sobre a maneira como são feitas essas abordagens, que na intencionalidade da disseminação da informação, elas vêm com o intuito de fornecer conhecimento, de sensibilizar as pessoas. Mas o efeito ele pode ser negativo quando a gente atinge esse estágio avançado de ecoansiedade. Então, para superar a ecoansiedade, para conseguir agir em função da melhora, da proposição de soluções, de ações, é necessário ter acesso ao conhecimento de alfabetização climática, entender realmente quais são os fatores, o que leva, quais são as causas e consequências, como nós chegamos até esse estágio, quais são as possibilidades de caminhos e qual é o nosso papel enquanto indivíduos nesse sistema como um todo, e entender as diferenças das regionalidades, né, dos diferentes locais e os impactos que estão sofrendo e como contribuem para esses impactos. Então, o conhecimento, o acesso à informação e aos dados e ao desenvolvimento dessa empatia, inclusive, sobre a maneira como o outro também tem sofrido as consequências, é necessário para aumentar a nossa percepção de risco em relação a esse problema e permitir avançar para conseguirmos chegar a um estágio de tomada de decisão fundamentada, para conseguirmos agir tanto em nível individual quanto em nível coletivo. E uma das propostas que vem ganhando força para prática cidadã e para o ensino de ciências, para o ensino de uma maneira geral, o papel da escola é a promoção da liderança, de formação de liderança, oportunidades para isso, e do desenvolvimento do ativismo ambiental e ativismo social, porque são espaços, são oportunidades de agir, colocar a mão na massa de uma maneira imediata para ter resultado, e esses espaços de coletividade, onde eu faço parte de um grupo que tem outras pessoas pensando da mesma forma como eu, não estou sozinho. E pensando no nosso
no nosso cenário atual também de sermos inundados por redes sociais, é a escolha de consumir conteúdos que são alinhados com essas expectativas para entender os projetos que vêm sendo feitos, para entender quais são os problemas, mas também as propostas de soluções e como a nossa ação, como em nível individual e coletivo, novamente, podem influenciar e como é que a gente pode agir para isso. E uma coisa que é muito relevante, pensando no cenário também do ensino de ciências, mas da nossa prática diária também enquanto cidadão, é a necessidade de repensar e reaprender algumas coisas que parecem muito determinadas e que nunca são imutáveis e que nunca podem ser revogadas ou refutadas. Então, por que a gente pensa no sistema de organização social como ele é hoje? Quais são as bases dessas nossas ideias, tanto de estrutura social, econômica, política? Por que a gente sente que o sistema capitalista ele é o único sistema existente possível, que é natural para um caminho da sociedade? Por que a gente acredita que as bases das interações humanas, elas são de conquistas e de acumulação, como sendo a ideia, o papel do ser humano na Terra? E essas relações, elas são interessantes, elas têm muita base, por exemplo, na ideia que influenciou de maneiras muito diversas as decisões políticas, estruturação política, mas em relação a como a ideia da tragédia dos comuns, como que os diferentes grupos fariam e farão um manejo de terras, um manejo de espaços, dos bens comuns, e sendo essa ideia de que o ser humano, sempre que tiver oportunidade, vai tirar vantagens ou vai ver essa oportunidade de acúmulo de poder e vai utilizar isso. Mas já é uma teoria que ainda segue sendo usada como a base para a gente entender que o sistema é impossível de ser modificado, de que essas relações humanas são dessa forma porque são assim, mas diferentes pesquisas já refutaram também essa ideia pelas observações, por exemplo, de comunidades indígenas ao redor do mundo, de povos indígenas, e as dinâmicas sociais existentes nesses espaços, de que são muito mais pautadas em coletividade e num senso de comunidade que vai além da estrutura familiar, por exemplo, como sendo prioridade, quem a gente protege, quem eu devo ter a ideia de torcer pela prosperidade, por exemplo. Então, repensar e aprender é muito importante, e desenvolver as propostas inovadoras, que é uma ideia necessária, essencial e muito desafiadora também, porque para a gente precisa, para pensar em ideias, ter noção de quais são os problemas, conseguir identificar problemas, particionar problemas num sistema lógico, algorítmico, para entender as diferentes partes, os diferentes potenciais de ação e pensar em propostas de solução a partir disso e entender como é que eu posso desenvolver ideias e como que eu posso agir nesse cenário. E é desafiador, mas a gente tem algumas ideias, aplicações de inteligência artificial, por exemplo, atualmente, que estão sendo usadas porque tem ganhado bastante força e investimento os sistemas de inteligência artificial para a criação dessas soluções num contexto da crise climática que é prioritário, como uma meta coletiva de superação. Porque as inteligências artificiais, elas possibilitam o tratamento de um montante muito grande de dados, que são esses dados climáticos muito extensos, e a proposição de soluções mais informadas ou mais embasadas nesses padrões reconhecidos para a tomada de decisão e para investimentos, inclusive porque os interesses econômicos estão por trás, né, do desenvolvimento de propostas de soluções. E também só para chegar numa ideia coletiva, né? Quando eu falo de inteligência artificial, eu me refiro aos sistemas computadorizados que são projetados para realizar tarefas que os seres humanos, teoricamente, seriam capazes de desenvolver, e são sistemas que eles podem aprender com os dados novos, ou aprender com essa experiência, reconhecendo padrões, fazendo conexões e tomando decisões no sistema de ser, então, e resolver problemas, né, nesse contexto. Mas esses sistemas, eles precisam ser treinados com quantidades muito grandes de dados, porque é a partir disso que os padrões são identificados com uma maior percentual de certeza, de confiabilidade, para aumentar essa capacidade preditiva. E nesse processo de elaboração de soluções, treinamento de sistemas de inteligência artificial, esse consumo de energia, ele é muito grande. E é tão grande que também traz uma questão preocupante, de que o treinamento de um modelo de linguagem como de inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT-3, ele consumiu mais ou menos o equivalente a 130 residências nos Estados Unidos ao longo de um ano,
ou mais de 1.600.000 horas de Netflix assistidas. Então, é uma quantidade muito grande, pensando num sistema em que o consumo de energia também está relacionado com os impactos da crise climática, é algo para se pensar e que demonstra também essa característica da inteligência artificial como sendo um tema e um problema controverso no ensino de ciências. E tem algumas previsões de que a inteligência artificial ela pode usar mais energia do que toda a Índia, o país mais populoso, até 2030, para treinar propostas diversas, diferentes aplicações. E aqui eu nem estou entrando tanto nas questões éticas, nas preocupações em relação à inteligência artificial, para acentuar, por exemplo, desigualdade social, mas é algo preocupante, algo que demanda bastante pensamento sobre, discussão sobre, para desenvolver tanto as opiniões quanto essas ideias de aplicação que a gente pode se envolver também. Mas é importante ter conhecimento sobre esses projetos que estão em desenvolvimento para a gente sentir também que existe potencial de superação, que existe esperança. Então, algumas aplicações de inteligência artificial, por exemplo, são as de prevenção e ação antecipada de eventos de deslizamento de terra, onde eles fazem o treinamento de sistemas com base em imagens de satélite e outros tipos de dados coletados ao longo de todo dado presente ao longo do tempo, e utilizam isso para tentar antecipar e identificar o mais rápido possível esses deslizamentos para medidas mitigatórias depois, ou até medidas preventivas, se possível. Tem aplicações, por exemplo, nas áreas de meteorologia com sistemas semelhantes, então utilizam dados disponíveis em grande quantidade para fazer previsão de índices pluviométricos, para investimentos também e para tratamento, por exemplo, de identificação de quais são áreas positivas para plantações de espécies de interesse comercial, por exemplo. A avaliação de localidades para prever índices de a quantidade de vento disponível para investimento em energia eólica, para tornar mais interessante as energias sustentáveis reutilizáveis do que as energias de combustíveis fósseis. E tem sido utilizado também na área de conservação da biodiversidade para modelagem de comportamento animal, monitorar padrões e mudanças de desenvolvimento de comportamentos de espécies. E tem sido utilizado, por exemplo, num sistema que foi criado, tem mais de um lugar, mas isso daqui foi uma empresa que ganhou bastante destaque pela qualidade do produto, que eles criaram, chama Grey Parrot, que foi uma empresa que criou um sistema de identificação e caracterização com um grau muito preciso e com muitas informações. São, acho que 89 categorias do material que são percebidas por meio da captura de imagem, para aumentar o índice de reciclagem de produtos que foram coletados. Então, a separação ela é feita maquinalmente, sem precisar da ação humana, e lógico que vai despertar e todos os sistemas precisam ter a discussão em relação a todos os possíveis cenários, os dois lados, em termos de perda e de ganhos, pontos positivos e pontos negativos. Mas teve uma pesquisa que foi feita, publicada na Nature, foi em 2020, que fez uma análise justamente sobre esse ponto, os pontos negativos e os pontos positivos dos impactos da inteligência artificial nos diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. E o que eles identificaram foram coletando evidências de dados de pesquisas científicas para identificar se a inteligência artificial em relação a cada um dos objetivos, ela mais potencializava, mais fornecia recursos, subsídios potenciais para alcançar isso, ou se ela inibia. E tem esse dado nesse artigo disponível para todos os diferentes objetivos, mas em termos do complexo dos objetivos relacionados ao ambiente, por exemplo, a conclusão foi de que existem muito mais pontos positivos, muito mais potenciais da inteligência artificial para superação, para mitigação das consequências do que inibição do alcance desses objetivos. E pensando em tudo isso no contexto do ensino de ciências, o que é proposto, então, vários referenciais, aqui eu estou usando bastante dos referenciais dos próprios órgãos governamentais, tipo relatórios da Unesco, da ONU também, que falam sobre esses potenciais e endereçamentos da educação, muito direcionado para pensar sobre o ensino de ciências sendo responsável por desenvolver uma memória muscular verde, que seria mais ou menos os hábitos que podem ser criados, que podem ser ensinados dentro da escola,
dentro do ambiente escolar que podem servir tanto para a prática diária, então aquilo que a gente espera que os estudantes, eles levem isso para a sua prática diária já imediatamente, ou ainda que em algum momento seja muito desafiador continuar com hábitos sustentáveis, por exemplo, por outras prioridades, e também precisamos ter uma visão holística sobre isso, mas desenvolve essa preocupação, essa memória realmente muscular, de que existem esses hábitos, e no momento que eu tenho a opção de tomar decisões em função dessas escolhas ambientais, ou as escolhas verdes, então a tendência é que eu consiga fazer isso. O ensino de ciências também tendo um objetivo, a necessidade de se direcionar para a elaboração de soluções locais e estudos a partir de soluções globais, e tirar um pouco do foco do ensino pensando nas ações apenas em nível individual e levando isso para ações em nível coletivo, mas não só no coletivo, em termos da função minha enquanto cidadão, de ter uma atuação cidadã no sentido de voto apenas, ou de pressão popular, ou de pressão governamental, mas da minha atitude coletiva também, tendo um impacto para a minha comunidade, tendo um impacto para as regiões em que eu estou. E preparar os indivíduos, tendo um foco também no crescimento da economia verde. Então, quais conhecimentos, quais habilidades, quais atitudes, quais recursos que a escola pode fornecer para preparar esses indivíduos para ocupar essas posições, ocupar esses espaços que nós não temos certeza das funções do futuro, né, dos trabalhos do futuro, mas que podem promover essa ascensão social, né, e essa inserção nesse mercado de economia verde. Isso é desafiador porque não é formar apenas para o trabalho, com certeza, porque a gente precisa ter um foco no desenvolvimento da cidadania, né, dessa alfabetização científica, com uma visão crítica geral, mas o preparar para esses espaços, para essas mudanças, é necessário também pensando em termos como objetivo do ensino a transformação social e essa possibilitação de redução das injustiças sociais. E é muito desafiador conseguir conciliar tudo isso. Mas um dos caminhos, né, pensando na formação de professores, que é uma disseminadora de tudo isso, é por meio de atitudes intencionais, né, das atividades intencionais, da elaboração de objetivos de ensino intencionalmente desenvolvidos para abordar esses tópicos que são complexos, esses problemas complexos, que não são simplesmente problemas sociocientíficos, que a gente tem já uma ideia do que é o mais adequado, o que é mais certo, mas é promover a discussão sobre problemas complexos que são incompletos em termos de conhecimento do que a gente tem. E trabalhar com isso pode parecer, em alguns momentos, na formação de professores, como sendo óbvio. Então, a gente ensina sobre a teoria de ensino, a gente tem foco em discutir sobre as abordagens didáticas, pensando principalmente em disciplinas de metodologia e prática, mas a gente entende que esses professores em formação, muitas vezes, eles serão responsáveis ou serão os protagonistas individualmente, por vontade própria, por fazer as conexões necessárias dessas informações, dessas bases teóricas, com os problemas complexos, e que dessa maneira eles serão capazes de articular isso no planejamento de ensino. Mas, muitas vezes, isso não é óbvio para a prática, isso é desafiador, e ainda que fosse óbvio, precisa ser dito, precisa ser intencionalmente abordado. Dando um exemplo da prática que eu tive como professora substituta na Unesp, e meu colega Matheus Ganico também, a gente estava junto e discutimos bastante sobre isso, ao solicitar que os estudantes da graduação elaborassem problemas sociocientíficos para serem abordados no ensino de ciências e trabalhassem isso numa perspectiva CTS, por exemplo, a gente identificou muita dificuldade. A gente não tem os dados das porcentagens aqui, mas realmente foi bastante preocupante da nossa parte a dificuldade dos estudantes de último ano de licenciatura de identificar um problema sociocientífico complexo e de conseguir abordar esse problema de uma maneira integrada, de uma maneira que fosse interdisciplinar também. Então, o trabalho com o problema complexo não é óbvio, e o pensar em como fazer isso por parte do nosso professor que vai atuar na sala de aula também é muito importante. Semelhante, algumas vezes eu identifico essa analogia viável com você comprar uma estante toda desmontada, que veio numa caixa com as ferramentas ali dentro,
mas o que veio de manual foi apenas uma foto da estante final. Então, você sabe como é que você quer que sua estante seja ao final, você até tem uma ideia, mais ou menos, de como é uma estrutura de estante, você vai conseguir até tentar fazer a estrutura ali, montar por si só, mas é muito difícil e pode ser que algumas coisas aconteçam nesse processo. Pode ser que você desista, porque é muito difícil de montar essa estante, você não sabe direito como fazer, o passo a passo, por onde começava. Pode ser que você faça e alguma coisa dê muito errado na estrutura e ela depois desabe. Pode ser que você faça e dê muito certo, você dê sorte de conseguir alcançar isso. Pode ser que você tenha uma experiência anterior que foi tão negativa em relação à montagem de móveis como esse, que você nem queira tentar, a hora que você viu que não veio ali com a possibilidade, com as instruções, você já vai abandonar antes mesmo de tentar fazer isso dar certo. E, nesse sentido, a estrutura da formação de professores, ela pode abordar isso, porque a gente sabe que não é esperado que o ensino ele venha com um manual de instruções. A gente não quer isso, inclusive, para o professor, pela necessidade do professor ter essa autonomia. Mas na formação de professores, o que a gente pode fornecer é uma experiência prévia nessa montagem da estante, que seria nessa experiência da abordagem com os sistemas complexos. E não necessariamente esse professor ele precisa, essa única forma de fazer isso seria o professor em formação criando o planejamento, tendo essa avaliação feita pelo professor formador e entendendo isso como sendo essa prática, essa experiência prévia na montagem da estante. Porque a teoria, eu fazer esse planejamento, né, eu desenhar uma montagem de estante, e a minha prática de fazer isso é diferente. Então, uma proposta de solução, uma proposta de encaminhamento para isso, nesse contexto, é que os professores formadores, nos espaços da universidade, forneçam experiências para esses professores em formação, para esses seus alunos, vivenciarem, experienciarem como alunos, como eles podem trabalhar com seus alunos no ensino da educação básica, dessa maneira transformadora, dessa maneira para alcançar os objetivos que foram propostos. Então, como que a gente pode fazer isso? A minha proposta, o meu ponto de vista é de uma proposta de modelagem, onde o professor universitário elabora atividades que são, apesar de ter toda essa fundamentação da necessidade, do intuito da discussão teórica sobre os fundamentos da licenciatura, que são extremamente importantes, sobre a base da didática, mas ele utiliza isso, inclusive, como um elemento para discutir, um elemento para trabalhar como aquele problema gerador, onde esse professor em formação ele está experienciando, vivenciando, como a gente espera que eles também abordem isso no ensino. Não de uma maneira de receita, ele não vai reproduzir a mesma aula, são níveis diferentes, mas ele vai entender essa maneira de abordar a teoria que a gente estuda sobre as abordagens didáticas, as metodologias didáticas, ele vivencia enquanto aluno na formação. Então, essa é um potencial, um possível caminho. E isso vai evitar um pouco, né, tem um potencial, e eu não estou falando isso também só das minhas ideias, mas tem muita pesquisa sobre isso, que discute sobre esse potencial das experiências, a necessidade do saber experiencial na formação dos professores, mas isso evita um pouco da ideia daquelas dificuldades que a gente não consegue fazer a transposição para a realidade escolar. E abre portas também, abre possibilidades para manter a conexão universidade-escola, que é tão essencial, ainda presente. Então, são questões para a gente pensar na estrutura curricular da formação de professores, são questões para pensar sobre as necessidades de abordagem também no contexto da universidade como um todo, de como pode ser feitos caminhos paralelos, ainda que fora da disciplina, mas uma coisa que me chama a atenção, né, que acho que me serviu de exemplo recente sobre essa realmente importância, foi uma pessoa próxima, professor universitário, teve uma experiência de trabalhar o semestre todo com os alunos de uma maneira expositiva, tradicional, como era costume daquela disciplina, e desde o começo da disciplina propôs para os estudantes que eles elaborassem um seminário que seria feito nas últimas semanas de aula, e esse seminário ele podia ser criativo do jeito que os alunos gostariam que as suas aulas fossem. Então ele fez primeiro um levantamento das ideias, e os alunos falaram, a gente gostaria que as aulas fossem dinâmicas, fossem mão na massa, que as aulas fossem mais interativas, que tivessem diferentes recursos. E os alunos trouxeram essas percepções também no começo, e aí ele criou essa expectativa durante o semestre todo de que na hora dos seminários, os seminários seriam super diferentes. Então ele até sugeriu, falou, façam teatro, façam outras estratégias,
façam uma apresentação em forma de quiz, como vocês se sentirem motivados para fazer. E aí, quando chegou na apresentação, ele ficou extremamente frustrado, porque os alunos, quando fizeram as apresentações de seminário, fizeram seminários tradicionais. Então, a conclusão, na época que esse professor me trouxe, foi: não vale a pena colocar recurso nisso, porque você viu, os alunos não fazem. Mas é muito difícil da gente pensar, mesmo que a gente tenha a base, eu sei como um quiz se parece, eu sei como um teatro se parece, mas eu nunca vi uma aula que abordava, no caso, não vou falar qual disciplina, mas que abordava esse tema apresentado dessa outra maneira. Como faz? E não é uma reprodução, mas é tendo essa base, a experiência para entender um caminho, para criar essa nossa memória também, uma memória muscular da ação, do planejamento para a justiça social, planejamento para a criatividade, planejamento para essa equidade que a gente espera. Então, uma proposta que a gente fez recentemente, a gente coletou os dados numa pesquisa, eu fiz com o meu, aqui até antes de mostrar esse, mas fiz com o meu supervisor aqui da Universidade de Ottawa, que é o professor Juliano. A gente desenvolveu nos 2 cenários, na Universidade de Ottawa e na Unesp, uma atividade no meio da disciplina, que era voltado para as relações ciências, tecnologia, sociedade e ambiente, e a gente pediu para que os estudantes eles fizessem uma interação com o ChatGPT, e eles discutindo sobre o potencial da inteligência artificial no contexto da crise climática para a educação, na forma como a gente trabalha e estuda, e pediu para esses estudantes eles registrarem as respostas que eles obtiveram e registrarem as impressões que eles tiveram. O ChatGPT, por exemplo, está em alta e está sendo discutido desde o comecinho do ano passado, e a gente fez a atividade no meio do semestre, no meio do primeiro semestre de 2023. Então, já há 6 meses de presença e, assim, ebulição da temática do ChatGPT. E o que a gente observou foi que alunos de licenciatura, de último ano de licenciatura na USP de Bauru, utilizaram pela primeira vez, 70% deles utilizaram pela primeira vez o ChatGPT naquela atividade. E que depois, com o desenvolver da sequência didática que a gente fez, os estudantes depois trouxeram como feedbacks de que, nossa, agora eu consigo até pensar em mais ou menos que caminho que eu posso seguir no ensino de ciências, no meu ensino de ciências, né, como professor, para como discutir sobre os enviesamentos, sobre como discutir sobre os impactos, sobre as reflexões. Então, é só um exemplo, assim, mas por esse tipo de experiência, como é que a gente pode fornecer a base teórica, prática, no contexto da formação de professores? E aí eu trouxe alguns recursos que eu já utilizei, que eu acho que são interessantes para nós pensarmos tanto nos potenciais deles na formação de professores, quanto na educação básica, para entender como a inteligência artificial usa, e daqui a gente pode discutir as aplicações no contexto de problemas complexos. Então, esse daqui chama Quick Draw, que é onde você tem uma rede neural, que é uma inteligência artificial desenvolvendo esse aprendizado por meio das novas informações que são alimentadas no sistema, em que aparece um termo que você precisa desenhar. Então, eles colocam, por exemplo, um pinguim. E aí, as pessoas desenham esse pinguim. Só que o objetivo é que quanto mais desenhos de pinguins são feitos pelos usuários, mais rápido, e o objetivo do sistema é identificar o que é que você está desenhando. E quanto mais desenhos são inseridos nessa rede neural, mais rápido o sistema é para identificar o que é que você está fazendo. E isso permite a gente fazer, por exemplo, uma conexão direta com como esses sistemas de inteligência artificial estão sendo usados para trabalhar com mitigação, com antecipação de desastres ambientais, monitoramento de deslizamento de terras, de queimadas em áreas florestais, para conseguir ter a ação imediata ou a ação mais rápida possível. E tem esse outro aqui que tem uma aplicação direta, que a gente pode, inclusive, pensar em propostas de solução, que podem ser utilizadas tanto pelos alunos de uma forma mais micro, quanto de uma forma mais macro, inclusive para soluções reais de problemas no ambiente escolar, dentro da universidade, enfim. Que é esse daqui que chama Google Teachable Machine, uma máquina ensinável, que você consegue treinar o sistema da mesma forma como o sistema da inteligência artificial funciona. Então, você nomeia classes que você vai alimentar com imagens para determinar o que é que aquilo representa. Aí você coloca o máximo possível de informações para cada uma dessas categorias. Você treina esse modelo que consome um tempo, consome uma certa energia, e depois você exporta esse projeto podendo aplicar e utilizando outros
novas informações para identificar o potencial de determinação, de diagnóstico que esse sistema representa. Então, dando um exemplo, você, igual aqui eles representaram, você pode criar uma classe, uma categoria de cachorros filhotes, e você vai inserir o máximo possível de fotos de cachorros filhotes que podem ser muito variadas. E depois uma classe dos cachorros adultos. E aí você insere uma foto de um cachorro que não está naquela base de dados, e aí o seu sistema ele vai avaliar, com base no repertório que ele tem, qual é a chance, né, a probabilidade dessa foto que você inseriu de ser um cachorro filhote ou de ser um cachorro adulto. Então, o potencial de aplicação disso numa sala de aula, na formação de professores ou na educação básica, é de discutir, por exemplo, as questões éticas. Então, você pode treinar incorretamente as categorias e depois discutir sobre os enviesamentos que podem surgir da aplicação de inteligência artificial nos diferentes setores da sociedade. A gente pode utilizar isso, por exemplo, para fazer o treinamento para identificação de problemas reais. Então, o sistema que aquela empresa Grey Parrot utilizou para destinação de resíduos para reciclagem é exatamente isso. A partir de imagens, você consegue fazer a alimentação das diferentes classes de determinação, e aí você toma uma decisão a partir da informação que foi obtida, com aquelas imagens novas que surgem imediatamente. E daqui dá para tirar outras ideias, então dá para você fazer o treino nesse mesmo sistema com sons ou com movimentos, se você tiver um identificador, tipo um sensor, igual a gente às vezes vê em videogames. Então, às vezes, se tiver um na escola disponível, é possível utilizar isso de uma maneira coletiva, com desenvolvimento de projetos, no contraturno ou durante a atividade. Então, a gente também precisa pensar na importância de termos recursos. Então, já nas discussões que eu participei aqui anteriormente, no grupo com o professor, a gente falou bastante, né, vi discussões sobre os espaços maker, os espaços de Fab Lab, que são importantes para desenvolver propostas de soluções, que são tendências e necessidades para esse contexto da crise climática, e é possível utilizar isso para fazer, por exemplo, monitoramento em termos de conservação da biodiversidade, monitoramento de fauna, monitoramento de diversidade de pássaros da região escolar, da região daquilo ali, da universidade, né, da sala de aula, enfim, mas com o intuito de realmente coletar esses dados e pensar em propostas de soluções. Então, são só algumas ideias, algumas possíveis caminhos, e eu queria abrir esse espaço, assim, porque é um tema que me motiva, realmente não é o tema que eu tenho trabalhado na minha tese de doutorado diretamente, mas eu fico aberta para parceria, se mais alguém estiver pesquisando, tiver interesse em discutir, em refletir, em fazer parceria mesmo de pesquisa, fico aberta e aí tem as minhas informações. Eu agradeço pelo espaço para pensar com vocês também. E é isso. Muito obrigado, Júlia, pela apresentação. Muito interessante mesmo. Suas ideias. Tá de parabéns. Vamos abrir, então, agora para perguntas. Vocês podem fazer aqui diretamente, né? Abrindo o microfone ou aqui no chat também. Letícia? Tudo bom, Letícia? Oi, tudo bem, professor? Tudo bem, Júlia? Parabéns, parabéns pela sua apresentação, muito interessante. Eu trabalho com mudanças climáticas e estava bem interessada em saber como que estava sendo, né, essa discussão. Desculpa, deixa eu colocar aqui o meu carregador. Se eu sumir, me perdoem, tá? Não sei onde eu coloquei meu carregador aqui. E eu fiquei bem interessada, porque a gente acaba usando muito inteligência artificial como vilão, né? Mas eu acho que pode ser muito útil, como você mesma colocou, dentro de tudo isso. Mas, principalmente, não sei se você teve alguma experiência disso, né? No intuito de trazer de forma mais substancial argumentos para nós temos como eu vou dizer, isso é minha expressão agora, né? Eu estou tentando achar um termo um pouco mais tranquilo, mas aqueles que não reconhecem as mudanças climáticas, né? Aquelas pessoas que são negacionistas, desculpa, me veio a palavra agora. E aí pode ser que seja uma interessante ferramenta para a gente conseguir trabalhar isso. Então, eu acho que hoje o espaço de escola de ensino, ele
tem aberto muito essa discussão, né? Você, inevitavelmente, entra em questões políticas e tudo mais, e eu acho que também é interessante você conseguir ter mais ferramentas para o quanto mais óbvio ficar essas mudanças climáticas, né? Essas mudanças que estão acontecendo, melhor. Então, parabéns, queria te parabenizar e te falar se você teve alguma experiência perguntar nesse sentido, se você conseguiu utilizar também para esse tipo de discussão, se chega até você. Eu falo que como eu trabalho com mudanças climáticas, chega muito até mim essas questões, né, das pessoas. Então, se você já teve essa experiência de conseguir utilizar a inteligência artificial também a seu favor nesse processo social, né, e político-social também. Obrigada, viu? Ai, obrigada, Letícia. Aí dá uma frustração assim, de pensar que a gente ainda está discutindo sobre ser ou não ser. Existe ou não existe, né? Então, acho que uma das coisas que a gente pode abordar no ensino é de que é um fato, é um problema, e a gente tem tantas referências realmente para demonstrar isso, que não são só referências de pontos de vista subjetivos, científicos, mas os dados e o sistema de inteligência artificial, utilizando esse grande montante de dados para analisar, confirmam que é uma ação humana, é diretamente um risco manufaturado, mas tive experiência assim, de abordar com os alunos, eram estudantes de Fundamental 2, e realmente propondo essas reflexões e discussões sobre como você pode utilizar esses recursos para tomada de decisão e para argumentação. Então, no caso, a gente estava trabalhando com os chatbots, de uma maneira geral, para investigar as percepções, e o tema da discussão foi para que os alunos identificassem se havia um enviesamento político nas discussões, nos pontos de vista fornecidos pelos chatbots em relação à crise climática. E quando eles fizeram as pesquisas, os resultados do chatbot, do ChatGPT, por exemplo, em relação à crise climática, eles são alinhados com os dados governamentais principais, porque são as principais bases de dados usadas. Então, a gente fez essa discussão baseada nisso, e eles concluíram assim, nossa, parece que o ChatGPT está defendendo que existe crise climática, sim. E aí a gente falou assim, então vamos discutir sobre outros problemas polêmicos, ou outros problemas que podem acarretar um enviesamento, para a gente comparar com os dados. E aí a gente foi refletir, por exemplo, se o ChatGPT ele tinha um enviesamento religioso em algumas respostas que ele fornecia, se tinha um enviesamento de opinião de assim, direita ou esquerda política para outros tópicos. E a conclusão dos estudantes, que veio deles, é de que não tinha um enviesamento para outros tópicos. Mas quando falava sobre crise climática, ele afirmava que existia. Então, aí a nossa conclusão em discussão foi, tá bom, se a gente for olhar isso para ser no nosso conjunto de dados, crise climática é um tópico que demanda uma tomada de decisão individual, no sentido de existe ou não existe? Ou é um fato? Então, a gente está trabalhando com fato ou com opinião? Então, a gente fez essas discussões, e foi o espaço que eu tive de experiência para esse uso, mas tive recentemente, inclusive essa semana, aqui na Universidade de Ottawa, participei de um workshop, dando workshop para os alunos, que era sobre os riscos na sociedade contemporânea, e a gente entrava sobre crise climática. E me surpreendeu porque eram alunos da mesma idade dos estudantes que eu trabalhei anteriormente, nesse cenário da atividade que eu comentei, e nesse cenário da atividade, quando eu perguntei muito no começo sobre fizemos atividades, rotinas de pensamento sobre essas opiniões, esses pensamentos, valores, muitos trouxeram que a crise climática não era tudo isso, não era um problema tão preocupante, que eles não pensavam nisso no dia a dia. E quando eu fiz atividade aqui, eu imaginei um cenário próximo, em termos de proporção, de que alguns estudantes falariam que não têm uma experiência, ou que acham que a crise climática não é tudo isso, e no cenário canadense, o que eu percebi é diferente, eles acreditam, eles já partem do princípio factual. Crise climática é uma verdade, é um fato, e o que a gente está lidando agora são com as consequências, e é um problema consequente de ações humanas. E isso me surpreendeu muito também, de identificar que mesmo os mais jovens já vêm com esse plano de fundo de percepção. Então, o que será que está acontecendo, né? Qual que é a estrutura que a gente pode utilizar de base, pode se inspirar também para a nossa estrutura curricular ou para a nossa estrutura educacional? Quais são os fatores? Muito legal, Julia. Obrigada. Obrigada aí por compartilhar a sua experiência.
Eu sou egressa lá da Unesp de Bauru também, fui licenciada lá. Fico muito feliz de ver após tudo isso aflorando e seguindo adiante com tanta informação legal. Parabéns, Julia. Posso só te dar uma dica que eu também esqueço às vezes? Na apresentação tem um botãozinho lá de ocultar a apresentação, que ele fica bem em cima das legendas. E às vezes você quer ver aquela referência, você te colocou uma figura bem legal que eu fui lá ver uma referência e aí fica em cima, sabe? Então coloca só em ocultar, e aí acho. Obrigada e parabéns. Muito obrigada. Eu até fiquei pensando, será que vocês viam aquilo ou será que era um negócio que eu não podia mexer? Ainda bem que você falou, mas aí eu posso compartilhar. Se você quiser deixar o e-mail aqui, aí eu mando para você. Obrigada. Eu já fiz isso também, viu? Fica tranquila. Obrigado, Letícia. Durante essa apresentação, Júlio, eu ia falar isso, mas eu falei, deixa, depois a gente... É um botãozinho para ocultar aquela barra embaixo. Ele vai estar disponível agora também aqui no canal do YouTube, né, do grupo aqui do Ensino, Ciência e Tecnologia Educacional. Mas, Letícia, você fica à vontade, né, para ter o contato com a Júlia, né? Tranquilo. Muito obrigado, Letícia. Vou deixar meu e-mail aqui para você, Júlia. Se você puder, eu agradeço. Obrigada. A Letícia você foi da primeira turma, né, Letícia? Aqui Primeiríssima. Eu sou daquelas que vou falar, antes tudo era mato, eu sou dessa. Tá certo. Alguma outra questão? Júlia, deixa eu fazer uma pergunta, então. Enquanto o pessoal pensa aí. Você falou num tópico que eu achei bastante interessante, que está relacionado com conservação ambiental, né, com mesmo esse problema do consumo, né, que é sobre o quanto esses data centers, né, esses centros de base de dados, consomem em energia, né? Teve uma publicação essa semana também na Folha de São Paulo sobre algumas previsões, né? Mas baseado em fatos que já estão acontecendo. Que em 2026 o consumo de energia elétrica desses data centers, né, que alimentam vários desses aplicativos de inteligência artificial, o consumo será igual ao Japão inteiro, ao país inteiro, né? Então, eu queria saber de você, né, como você enxerga. Sei que você falou assim em passant, né, durante a apresentação, mas qual é a sua visão, né, sobre essa perspectiva, né, de que você precisa de mais energia? Quer dizer, de alguma maneira você vai ter de ter, sei lá, algumas fazendas, né, de energia renováveis, né? E como que você vê isso, Júlia? É tão interessante, né? Porque é um problema extremamente controverso, porque quando a gente... Para tudo que é problema risco manufaturado, você descobre de um lado e aí cobre do outro. Então, pensando em aplicação, uma coisa que me chama a atenção é justamente a necessidade dos investimentos das empresas, dos projetos que utilizam de inteligência artificial, por conta desses resultados também potencialmente negativos, de terem uma estruturação, uma fundamentação social também. Como que esses projetos que estão sendo desenvolvidos, eles podem não ter somente como objetivo lucro ou avanços econômicos, mas sim avanços sociais, avanços em termos de diminuir essa distância absurda que nós temos de injustiça social ao redor do mundo. Então, se a pesquisa isso foi um questionamento que eu me fiz bastante também há um tempo, que foi o que me levou a encontrar aquela pesquisa que foi publicada na Nature sobre as evidências, as avaliações dos prós e contras da inteligência artificial, em termos de planejar como
ou em que medida o investimento nas inteligências artificiais ou a regulamentação disso é positiva, dado o contexto problemático ambiental que nós temos, isso me levou a essa pesquisa e me chamou a atenção pelos resultados, porque as evidências indicam que os possíveis benefícios ou os benefícios já obtidos e os possíveis ao longo do tempo com esses avanços tecnológicos e científicos, eles permitirão essa diminuição dessa lacuna social. E porque eu mostrei só uma pequena representação dos dados disso em relação às questões ambientais, né, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis ambientais. Mas nos demais, nos sociais também, na maior parte dos objetivos, o que as evidências científicas indicam é que há um potencial, o uso da inteligência artificial tem mais prós do que contras. Então, é lógico que em termos do trabalho, principalmente, né, da disponibilidade de trabalhos, da perda de empregos em função disso, e desse grande consumo, da destinação, que não é direta, assim, é só fazer uma troca, né, um interruptor que você muda a direção e agora tudo vai se endireitar em função da economia verde, por exemplo, tem potenciais problemas nisso, mas caminhos também. Então, meu ponto de vista pessoal é de que precisa de a inteligência artificial ainda é um campo muito pouco regulamentado. Então, considerando esses possíveis impactos, é muito importante regulamentações em vários níveis, tanto no nível do usuário, né, de quem está utilizando, mas no nível dos investimentos também, das disponibilidades de financiamento e de assim, alocações, e nesse uso consciente, né, no uso cuidadoso, considerando os possíveis impactos. Então, é isso o que eu penso. Muito obrigado, Julia. Mais perguntas? Eu fiquei bem assustada também com esses seus dados, viu? Eu não sabia. Na hora que você falou sobre essas estimativas de até 2050, eu acho, né? Superar... 2030, logo ali. 2030. Eu tô assim, chocada com essa informação. Ainda bem que o professor Aguinaldo voltou o tema, porque foi uma coisa que eu também anotei aqui. Foi um dado bem... Aprendi muito, viu, Júlia? Bem bacana. E tem um questionamento também de que para fazer o processamento dessas informações, precisa desses supercomputadores, que justamente pela quantidade de informações que recebem, eles superaquecem. Então, a maior parte desses supercomputadores são alocados em regiões oceânicas, assim, marítimas, para fazer o resfriamento das máquinas. E nesse contexto também existe um potencial impacto ambiental, porque a movimentação, assim como as usinas nucleares que precisam, às vezes, os reatores, né, que precisam ser colocados em regiões oceânicas, tem os riscos possíveis ambientais de acontecer vazamentos e tudo mais, que é menos drástico em termos de consequência do que as presenças de materiais nucleares, mas ainda assim, e essa movimentação, o aquecimento naquela região impacta a biodiversidade regional, impacta as comunidades próximas dessas áreas também, então tudo tem impactos direcionados, né? Todas as decisões, esses avanços têm esses riscos, que às vezes a gente não faz a menor ideia mesmo, a gente está consumindo, a gente usa o chat GPT no dia a dia, mas você já pensou, né, no tempo do treinamento, a gente só às vezes reclama, nossa, parou de ser treinado com dados de 2021, gente, faz um novo para ontem, mas o tanto de energia que é consumido para fazer o treinamento do novo sistema, e nessa corrida de elaborações de inteligências artificiais que tem acontecido agora, é um fator também para a gente pensar e discutir, né? Sim, sem dúvida, Júlia. Mas isso pode ser um tema de uma outra palestra, né? Uma outra apresentação. Mais perguntas? O Carlos Pereira, faz favor, Carlinhos. Oi, estão ouvindo? Alô, boa tarde, tudo bem? Eu queria parabenizar a Júlia, parabéns, assim, fiquei impressionado, acho que é o termo aí, com a temática IA, questão climática, educação cidadã, ODS, né? Eu fiquei, assim, realmente impressionado, gostei muito pelas suas falas, seus dados que você apresentou aí. Uma temática realmente que bate aqui na gente e em todo mundo. Pensando um pouquinho, acho que na minha formação, você citou um pouquinho, levando com a questão da formação inicial de professor,
Você colocou lá repensar a estrutura curricular, falou um pouquinho de modelagem e contou algumas experiências que você viveu lá, a questão dos alunos do seminário, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade da licenciatura, da nossa formação inicial nessas temáticas, né? E a segunda questão é a respeito do ensino médio, né, que a gente está vivendo hoje, né? A gente está num novo currículo aí no governo do Estado de São Paulo, que apareceu nas férias de janeiro, e com uma série de temáticas relacionadas à metodologia ativa, IA, vídeos, tecnologia, que a gente assiste assim uma série de professores até novos, né, com uma dificuldade conceitual muito grande de trabalhar essas temáticas, né? São temáticas atuais, mas quando cai realmente na questão de conceitos, a gente percebe que eles têm uma certa dificuldade, né? E a gente acaba vendo nos alunos do ensino médio também. Eles trabalham temáticas mais interessantes, atuais, mas de uma maneira mais superficial, né? Que eles não trabalham muito os conceitos, né? Eu queria que você comentasse isso aí, comentando até com a sua experiência fora do Brasil. Mas parabéns, viu? Muito, muito interessante. Obrigada. Obrigada, Carlos. Então, é complicado tudo isso, né? Porque na formação de professores, a gente identifica essa dificuldade que já vem de sempre, né? Ela não é uma coisa recente. Então, várias pesquisas já demonstram isso em termos das pesquisas na formação de professores, de que há uma dificuldade de fazer conexões, de fazer essa integração das diferentes disciplinas, porque nós precisamos fazer uma escolha pedagógica na estrutura curricular sempre para qualquer nível de ensino, por conta de questões burocráticas, por conta de questões práticas mesmo da realidade dos espaços, mas é muito difícil depois de ter esse espaço da conexão. Então, as disciplinas diferentes vão abordar, às vezes, essa temática de uma maneira direta ou indireta, ou temas complexos, só que sobre a perspectiva dos objetivos de conteúdos para serem abordados daquela disciplina. E aí falta, às vezes, e é o que a gente identifica em vários estudos também, esses espaços, essas oportunidades da integração. O momento, então, em que tudo isso se conecta, onde a teoria pedagógica é aplicada com a teoria do conhecimento específico científico das áreas de referência, e isso se torna um objetivo didático, ou isso se materializa no planejamento pedagógico, e nessa experiência que, às vezes, inclusive, tem a intenção, né, tem o objetivo da formação alinhada com aquilo que é esperado para as necessidades atuais, mas falta uma ideia do como fazer isso, né, da prática, da estratégia didática, da aplicação daquilo que muitas vezes a gente ainda escuta pessoas falando que só se aprende fazendo, só se aprende na prática, mas que é possível de ser aprendido por essa vivência. Então, é complicado de fazer uma reestruturação curricular grande, uma reestruturação que abarca essas necessidades, mas meu ponto de ação, que eu acredito que seja possível de imediatamente ser aplicado, é que a prática do professor formador, ela já pode incluir isso como prioridade. Então, a clareza na estruturação de objetivos pedagógicos, de objetivos didáticos e objetivos de aprendizagem, em cada uma das aulas, o uso da mesma intencionalidade, da mesma estrutura de planejamento que a gente espera que os professores que vão para a sala de aula sejam capazes de fazer, que a gente consiga usar isso na formação de professores, porque isso pode ser utilizado de uma forma meta-reflexiva na discussão sobre a prática pedagógica, sobre a metodologia e prática. Então, eu estou ensinando sobre avaliação formativa na graduação, por exemplo. Então, como que eu posso aplicar a avaliação formativa, a teoria, e na prática disso, de uma forma que seja contextualizada, que seja integrada e que utilize como tema de referência um problema complexo como a crise climática, que permita que esses estudantes façam conexões com as diferentes disciplinas, diferentes conteúdos que eles estudaram ao longo da formação. Então,
pode ser feito por meio de uma prática, de uma atividade que tenha os objetivos mais amplos do que o aluno seja capaz somente de identificar, ou inclusive de descrever, de argumentar. Sejam objetivos de fazer com que esse aluno seja capaz de elaborar, de criar, de aplicar, que são objetivos mais complexos, né, em termos, por exemplo, de usando taxonomia de Bloom de referência, mas isso permite que esse professor, quando ele vai para a prática, ele tenha um pouco mais de segurança, de conhecimento sobre a ação docente, do planejar, do tomar decisões, e em termos práticos também, mostra a necessidade do planejamento intencional, não só daquilo que o aluno vai ser a longo prazo no futuro, mas a necessidade de planejar aula a aula, o que o meu aluno naquela aula ele deve ser capaz de sair sabendo e sabendo fazer. Então, tendo esses dois objetivos claros na formação de professores, isso auxilia o professor também no momento do planejamento na realidade do ensino médio, do ensino básico, de identificar o que ele ainda precisa estudar, o que ele precisa se aprofundar e se fundamentar para conseguir fazer com que a aula dele seja direcionada para alcançar aquele objetivo esperado. E que tipo de atividade avaliativa que ele vai fazer para avaliar se realmente os alunos naquela aula alcançaram aqueles objetivos, ou naquela sequência didática, e fazer esse planejamento de longo prazo. Mas queria fazer um parênteses, né, sobre a estrutura do ensino médio, que as disciplinas eletivas, por exemplo, me trazem de preocupação em relação a isso, é uma falta, às vezes, né, pela possibilidade de fazer cursos diversos. Eu realmente não sei como está esse ano, mas eu sei só até o ano passado, mas as práticas das disciplinas muito não sistematizadas, não muito bem pensadas e sendo criadas justamente para atender mais os interesses dos estudantes, mas são interesses quase que a gente que seriam de uma cultura assim mais superficial em termos do interesse imediato, não da cultura como uma cultura geral, o quanto isso às vezes impacta na compreensão grande de áreas, na compreensão de conceitos, no desenvolvimento das habilidades. Então, eu tive uma experiência de uma determinada instituição escolar que criou uma disciplina eletiva que chamava O Agro é Pop. E a disciplina, claramente, tinha o objetivo de trabalhar sobre o agro ser pop. Então, é um tema que, para alguns alunos, foi relevante, foi interessante, eles se inscreveram, queriam fazer essa disciplina, mas o caminho que ela seguia, inclusive com objetivos de ser uma disciplina focada em conteúdos, em conceitos científicos, foi muito contrário ao que era trabalhado, ao que era esperado na disciplina de ciências, de biologia, de química, de física, que era desenvolver um pensamento crítico sobre os sistemas, sobre o contexto da crise climática. Então, a coerência curricular, na coerência da abordagem também é muito importante, e nesses termos, na formação de professores, inclusive falta essa abordagem de problemas complexos como a crise climática para além do ensino de ciências. Então, a gente vê na formação do professor biólogo, por exemplo, um de certo destaque para a crise climática, mas e nas demais disciplinas? Então, talvez seja a biologia se colocando ali como uma que tem maior foco, maior destaque, maior fornecimento de recursos teóricos, da prática sobre isso, aí depois química, física, e nas demais disciplinas, muito pouco. Então, na formação de professores, isso que é um tema complexo interdisciplinar ou intradisciplinar que atinge todos os setores da sociedade, precisa ter uma ênfase, um foco nesses conteúdos, nessas temáticas, como temas geradores também, para trabalhar os demais conceitos e permitir que os professores consigam fazer essas conexões. E identificar também essas barreiras conceituais que eles próprios podem identificar sobre si mesmos para fazer esse planejamento docente na prática. Mas eu não sei se eu respondi o que você me perguntou de perspectivas. E sobre a prática daqui, que você perguntou, né, como aqui tem alguns exemplos, o que eu vejo bastante é que aqui a discussão em salas de aula, no setor de prática do professor em atuação, é muito de adaptação climática, então eles estão focando muito em projetos para adaptação e não mais só para mitigação, e o ensino tem focado muito em soluções naturais, assim, nature-based solutions, soluções baseadas em natureza. Então, criação de espaços abertos, criações de ensino em espaços mais naturais e reestruturação de espaços naturais nas escolas.
e utilizando isso para uma reconexão, para repensar sobre as interações humana-natureza. Então, tem ido bastante por esse lado, mas a estrutura da formação de professores aqui, pelo menos na província de Ontário, onde eu tenho mais conhecimento agora, a estrutura da formação de professores é em nível de pós-graduação. Então, os alunos fazem uma licenciatura, uma disciplina, né, uma universidade, um curso universitário, e depois eles decidem se querem fazer o curso de formação de professores. E aí é uma especialização com duração de 1 a 2 anos, depende da carga horária que você adota, e ela é muito voltada para a prática. Então, esses professores fazem muitas horas de estágio supervisionado, mas que não é só de observação, e as escolas estão muito próximas das universidades, então eles têm inclusive associações que são próximas, então os professores universitários, eles acompanham esses estudantes na experiência do estágio, acompanham de forma prática, inclusive, muitas vezes indo até as escolas, quase num processo de mentoria. Os planejamentos são feitos de uma maneira coletiva, então passa por uma revisão e uma reflexão, tanto pré quanto pós a ação didática, e tem algumas pesquisas que eu não vou conseguir citar agora assim de cabeça, mas que pesquisam sobre a segurança que esses professores sentem quando eles se tornam aptos para serem professores independentes, de que é uma segurança alta, eles se sentem seguros por ter conhecimento sobre a realidade, por terem experienciado isso, por terem a base teórica que veio da graduação e as disciplinas da formação de professores ser bem direcionada para mediação do conteúdo didático que eles receberam, do conteúdo das ciências para a prática, para o ensino. Então, é um modelo interessante. Obrigado, viu? Acho que é por aí mesmo. Parabéns aí novamente, viu? Sucesso aí para você. Obrigada, Carlos. Para todos nós. Mais perguntas para a Júlia? Deixa eu ver aqui no chat, esqueci de olhar no chat. Alguém levantou a mão aqui? Não estou vendo. Não. Júlia, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais dentro da área computacional. Eu sei que talvez você não esteja focada nesse aspecto, né? Mas dentro de redes neurais, mesmo inteligência artificial generativa, é dada muita ênfase, né, ao reconhecimento de padrões, né? E padrões que você consiga, então, fazer algumas previsões, né? Como na medicina, a gente vê bastante isso, né? Mas a pergunta é basicamente o seguinte: e se nós não tivermos sempre padrões? Quer dizer, será que é necessário sempre ter algum padrão, né, na inteligência artificial para a gente ter alguma possibilidade de atuação, por exemplo, dentro da sala de aula? Essa que é a minha pergunta, Júlia. Não sei se eu sei todas as bases, né, dos sistemas de funcionamento. As redes neurais são um dos tipos de sistemas de inteligência artificial também, mas entendo que depende muito do modelo de treino que vai ser feito com os algoritmos, né, da estrutura do algoritmo, porque se a gente treina para tomada de decisão envolvendo os padrões, mas envolvendo a ausência do padrão pela inovação do que aconteceu, também é possível que tenha um dado, depende da programação, né, da ideia da tomada de decisão. Me preocupa bastante em relação à utilização dos sistemas de inteligência artificial em relação a padrões em relação às implicações éticas, né, do quanto que isso pode ter enviesamentos que são problemáticos. A gente viu exemplos, por exemplo, de aplicação de inteligência artificial em sistemas de reconhecimento facial para ação da polícia, eu não me lembro onde que foi, não sei se foi nos Estados Unidos, em que claramente o enviesamento que aconteceu por conta das bases de dados que foram utilizadas para treinamento dos dados, para identificação de padrões, foi um enviesamento racial.
Então, o quanto que é viável utilizar reconhecimento de padrão como sendo o sistema de funcionamento de um sistema que foi criado. Então, é preocupante isso se a gente pensar na realidade da escola também, das possíveis aplicações, inclusive para facilitar, muito se fala, né, sobre utilizar sistemas de inteligência artificial para sistemas de feedback, para planejamento docente, que demanda bastante pensamento sobre validade, sobre questões éticas, mas acho que depende muito da aplicação. Os exemplos que eu trouxe, acho que foram bem desses do reconhecimento de padrão, por conta do modelo que eu sugeri de recurso, que dá para a gente usar para simular esse desenvolvimento, né? Não sei se o senhor conhece outros caminhos. Não, é justamente por causa disso, né, Júlia? Uma das políticas, né, que estamos tendo hoje aqui no estado de São Paulo é a utilização da inteligência artificial no planejamento de aula, né? Então, é isso que me preocupa um pouco, né? Quer dizer, antes era feito por docentes, né? Tinha um planejamento, por exemplo, alguma atividade, né, que ia ser desenvolvida durante a aula, por exemplo, né? E agora isso está sendo transferido para a inteligência artificial, né? Essa que é a minha dúvida, né? Qual é o futuro disso, né? A minha opinião é que isso tem que ser pensado um pouco melhor, né? Eu não sei se você tem experiência sobre isso, sobre esse tipo de ação. Aí, agora que o senhor mencionou, que eu lembrei dessa notícia recente no governo do estado de São Paulo. Que absurdo, porque como que a inteligência, esses recursos, principalmente que são pensados para serem usados, aplicados no planejamento da aula, são essas inteligências artificiais de modelos de linguagem aplicadas para recursos generativos. O papel da inteligência artificial nesse cenário é de fornecer respostas que se assemelham à linguagem natural, à linguagem humana, mas que não tenham compromisso direto com a informação ser acurada, assim, da informação ser precisa, com a confiabilidade dos dados. E o discurso utilizado, ele é um discurso persuasivo, justamente para que o usuário se sinta satisfeito com a informação que veio de feedback. Mas isso não substitui jamais a geração de uma aula personalizada, dada a temática que vai ser trabalhado, que parta da realidade dos alunos, que seja significativa, que vai elaborar considerando todo esse contexto da formação, da precisão de elaboração de objetivos didáticos, da seleção do conteúdo, de tudo isso. O que a inteligência artificial ela pode nos apoiar, e ela apoia muito realmente, é para gerar coisas procedimentais, práticas, que às vezes o que a gente faz é ter o trabalho burocrático da digitação, por exemplo, mas não em relação a conteúdo. Então, uma aplicação, por exemplo, que a gente deveria estar divulgando sobre inteligência artificial é o potencial dela ajudar nosso papel de professor para elaborar rubricas. A gente, muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que falam sempre assim, eu acho incrível usar rubricas para avaliação, mas dá tanto trabalho, porque você tem que fazer uma rubrica personalizada, demora para você fazer adaptação para aquele conteúdo específico, para a atividade específica que você elaborou. Então, a gente evita usar rubricas, por exemplo, sendo que tem um potencial muito grande de deixar que o aluno tenha uma noção prévia sobre quais são os critérios avaliativos, que o aluno tenha dimensão sobre o que é esperado dele até o final. Só que com a inteligência artificial generativa de linguagem, por exemplo, tipo o ChatGPT, você pode pedir apoio para elaborar a rubrica, onde você, professor, mostra os critérios que você espera, você mostra as categorias esperadas, você mostra a temática que está sendo trabalhada, os tipos de elementos que você espera presentes na rubrica. Ele gera a rubrica no formato de tabela para você. O que você faz é copiar e adaptar isso para necessidades, se teve algum exagero, alguma coisa que estava incorreta. Mas isso é uma aplicação muito mais procedimental. A ideia de trabalhar com a rubrica, a necessidade de identificar os recursos, de elaborar os critérios, o que está sendo esperado, o objetivo didático, o conteúdo que está sendo trabalhado ali dentro, isso parte do professor. E se viesse da inteligência artificial, seria muito mais superficial, que tudo que a gente pede para ChatGPT gerar, por exemplo, vai vir num nível de superficialidade muito mais superficial mesmo do que o que a gente vai conseguir gerar a partir das nossas conexões. Então, nossa, me preocupa muito. Fiquei horrorizada de ver essa notícia.
Estou bastante preocupado também aqui. Eu tive 2 experiências, assim, que eu posso falar agora também, né, sobre inteligência artificial. Uma com o chat PDF, você deve conhecer, né? Que eu baixei, então, um artigo, né, da internet e fiz uma pergunta simples, que era: quem são os autores do artigo? Ele me deu 3 nomes errados, não tinha nada a ver com os artigos, né? E o mais surpreendente, Júlia, foi que ele deu 3 nomes de pessoas que eu trabalhei há 20 anos atrás. E eu fiquei pensando, como que ele encontrou o nome dessas 3 pessoas, sabe? Eu falei assim, no meu pós-doutorado, né? Eu fiz fora aqui do Brasil também. Então eu fiquei pensando como que esse algoritmo chegou nessas 3 pessoas que não tem nada a ver com o artigo que eu perguntei aos autores. Aí depois eu escrevi, né? Você deu a resposta errada. Aí ele veio com aquelas coisas, me desculpa, aí deu o nome que é correto das 3 pessoas, né? Mas até hoje me intriga ainda como que ele chegou nesses 3 nomes dessas 3 pessoas, sabe? E a outra foi uma experiência também que eu estou fazendo, que tem um estudante de mestrado, né, trabalhando com jogos, né, com atividades lúdicas, né? E eu solicitei para que o ChatGPT inventasse variações de jogos e tabuleiros já conhecidos, né? Mas é como você disse, ele apresenta soluções assim, muito simplistas, né? Então, por exemplo, eu falei assim, invente uma possível variação do jogo de damas, por exemplo, utilizando IA, né? Ele falou, você pode ter uma outra pedra surpresa no tabuleiro, né? Quer dizer, que surpresa é essa, né? Sabe? Então, é como você disse, ele dá uma primeira aproximação ao problema, né? E depois você tem que elaborar, claro, né? Com toda a sua experiência dentro da sala de aula, com o conhecimento que você tem, tanto na parte de didática, ensino, educação e também na parte conceitual, né? Mas isso também é uma notícia que me deixou também bastante preocupado, né? Mais perguntas, pessoal? Para a Júlia? Bom, Júlia, acho que esgotamos um pouco aqui essas nossas perguntas, né, que nós gostaríamos de fazer. Eu quero agradecer, então, Júlia, novamente, a sua disponibilidade, né? A sua palestra foi muito interessante. Isso abriu um monte de questionamentos que eu fui anotando aqui nas minhas possíveis, né, pensamentos de como nós vamos desenvolver algumas atividades utilizando inteligência artificial. Então, agradeço aos participantes também. A palestra da Júlia ficará disponível no nosso canal do YouTube, né? Então, quando eu estiver pronto, eu também aviso vocês. Okay? Então, obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. A todos. Você tem a palavra, então, agora, Júlia. É só agradecendo mesmo. Obrigada pela disponibilidade também, pelo espaço e obrigada a todos.